E aí, gente, beleza? Bom, vou aproveitar aqui um tempinho que eu tô aqui pra a gente fazer um projetinho. Não sei se vai dar pra terminar, né? Mas eu quero basicamente tentar. Que é fazer um joguinho simples, ou pelo menos um protótipo de joguinho, que a gente vai brincar com países, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a pensar em algumas coisas e eu acabei dizendo, cara, ao invés de eu mesmo criar meus dados, eu posso, por exemplo, procurar alguma fonte de dados, que é o que eu encontrei através desse projeto aqui. Né? Esse projeto, eles têm aqui no GitLab, por exemplo, ó, eles têm um projeto legal que é uma API que retorna dados basicamente sobre as coisas mais importantes relacionadas a países. Então a gente pode, por exemplo, eles dão aqui o REST Countries, a gente consegue acessar esses dados de várias formas, né? A gente tem várias queries, filtros que a gente pode fazer, mas eles dão um endpoint deles que retorna todos os dados que existem nessa API, né? Que no caso a gente pode acessar através deste link aqui. Se a gente clicar nesse link aqui, basicamente demora um pouquinho, né? Ó, tá carregando porque vai vir pra gente informação de todos os países. A gente pode, por exemplo, porque eu tenho uma extensão aqui no navegador, né, que é formato JSON para mim, né, mas digamos, nesse negócio aqui tem todo as informações neste string JSON, ok? E aí o que eu fiz? Eu já criei um projetinho aqui simples, tá? Deixa eu até colocar aqui, fica melhor, certo? Tem esse projetinho aqui e eu salvei aqui nesse arquivo countries.json. Tá tudo aqui, ó, né? Informação de todos os países. A gente clicar em qualquer um deles aqui, sei lá, esse aqui, por exemplo. Basicamente, cada input desses aqui, cada itemzinho desse aqui é um país, né? Ou seja, a gente está dentro de um array e aí cada input dele é um país, né? Então, sei lá, Itália, IT, eu sei que é Itália, né? Então, a gente consegue basicamente ter acesso a essas informações aqui, tá? Tem questão do caractere de emoji, né? Da bandeira. Tem também flags, que ele coloca bem aqui, ó, que são links para arquivos estáticos, né? Das bandeiras. Se eu pegar isso aqui, ó, colocar no meu browser, deixa eu mudar de novo, botar aqui, ele vai retornar pra gente a bandeira, né? Enfim, então é relativamente simples essa ideia. Eu vou voltar eu não sei se tem um keystroke pra gente usar nisso ainda, mas ok, e aí, usando essas informações, a gente pode tentar fazer algum joguinho. E aí, o que eu pensei de ideias, de coisas? Tem muitas coisas que a gente pode pensar, mas o que eu gostaria de fazer nesse ponto aqui é uma coisa bem simples. Eu quero, por exemplo, pegar um país aleatório desses e a pessoa vai ter que acertar o país. Simples, né? A ideia do jogo. Só que, digamos, sorteou Itália, né? Aí eu vou digitar o nome do país. Inicialmente eu não vou saber, vai ser um chute com probabilidade quase zero de eu acertar, a menos que eu acerte de primeira, né? Mas enfim. E aí, cada vez que eu fizer um chute, o jogo, digamos que ele me dá mais ou menos alguma dica, né? Em relação ao meu chute. Se for um chute bom ou ruim, né? E aí, o que eu posso usar de parâmetro, de métrica? Eu pensei em usar a distância, né? Porque a gente tem bem aqui, dentro da informação dos países, a gente tem esse item bem aqui, ó. Lat LNG, que é latitude e longitude. Então, de todos os países a gente tem essa informação. Então, a gente meio que pode fazer, através de um algoritmo, calcular a distância entre o meu chute e o país que foi sorteado, entendeu? E aí eu consigo dizer, olha, seu país está a 1.000 km do original. Aí a pessoa vai pensar, né, quem estiver testando vai pensar mais ou menos
sei lá, num país que esteja mais próximo, entendeu? Enfim, é uma modalidade desse jogo e eu quero tentar implementar isso com vocês. Só que, obviamente, para isso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, claro, é extrair as informações do JSON. Como é que a gente pode fazer isso, né? No Kotlin, eu estou aqui, obviamente, no Kotlin, eu praticamente só programo em Kotlin, eu gosto demais de Kotlin. E aí, o que eu fiz? Eu já deixei que as dependências do Serialization, né, plugin de serialização, e do Kotlin X de JSON, que inclusive, se eu não me engano, deixa eu até abrir bem aqui, Kotlin Serialization, não sei, eu lembro de ter visto alguma atualização dele. Exatamente, 9 horas atrás ele atualizou para a versão 1.2. Vou aproveitar e usar aí a versãozinha atualizada. Beleza, não tem necessidade, a anterior funcionava bem, né? Mas enfim, deixar sempre atualizado. Tá, e aí? Agora que a gente está com as dependências, a gente consegue, por exemplo, começar a programar. Deixa eu ver se eu consigo bem aqui mudar esse tema, não estou confortável com ele. Eu sou o tipo de cara que vai programar, é a maior luta, até achar o tema. E travou aqui. Latte. Isso tá legal. Vai adiantar que Lord. Tá, vamos ver se esse do GitHub Dreamed. Não, experimento aqui, tá bom. Vamos nele aqui. Deixa eu voltar aqui pro View Mode Full Screen. Massa. Tá, então como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente pode pensar em função, uma funçãozinha besta aqui. Load JSON Data. Beleza, essa função ela vai retornar pra gente, a gente pode fazer com que ela retorne, né, os dados. Então, primeira coisa, a gente carrega o arquivo, eu coloquei ele com o nome de countries.json, então file, JSON file igual a simplesmente file, o Kotlin é bem simples de fazer isso. Tem que importar isso aqui, file countries.json. Lembrando que desse jeito aqui eu joguei o arquivo na raiz do projeto. Se eu buildar esse projeto, eu só vou conseguir rodar ele, carregar esse arquivo, se ele estiver dentro da pasta do projeto, né? Diferente, por exemplo, de eu carregar ele, se eu jogar esse arquivo, por exemplo, no resources, que é como se no fundo, o build do projeto iria meio que empacotar o arquivo junto com o build final, né? Mas enfim, isso é só uma curiosidade. Mas do jeito que está aqui, significa que para eu usar, quando tiver buildado, ele precisa estar do lado de onde o executável do projeto vai ficar, né? Enfim, aí temos aqui o JSON Data, aí a gente pode verificar se o arquivo existe, sei lá, JSON file.exists, sei lá, if JSON file.not is directory. Beleza, só pra, enfim, costume, né, padronização. E aí, se tudo der certo aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai pegar e criar um que a gente chama de decoder. A gente vai decodificar esse cara aqui, o conteúdo dele, né, a string que existe dentro dele, porque a gente está trabalhando com um tipo texto, um arquivo um formato de tipo texto, que é o JSON. Se fosse binário, a gente ia ter que fazer outra lógica, mas a gente pode, por exemplo, converter essa string e decodificar ela em algum tipo, em alguma coisa, entendeu? Em alguma estrutura Kotlin, nesse caso. Mas para isso a gente precisa de uma variável aqui que faz isso pra gente, que a gente vai chamar de decoder. Decoder, é um nomezinho simples. Aí como é que a gente faz? JSON. E aqui dentro desse cara a gente pode colocar, por exemplo,
algumas opções de configurações. Uma configuração que eu gosto de colocar é isLenient igual a false e ignore unknown keys igual a true. Beleza? Isso daqui basicamente configura esse decodificador nosso de JSON aqui para ignorar as chaves desconhecidas, né? Por exemplo, a gente vai já ver o que seria isso, mas a gente tem essa opção de simplesmente ignorar chaves que a gente não tem necessidade de usar, até porque dentro desse cara aqui eu não vou usar tudo isso daqui, todos esses itens, né? Se eu não colocasse isso daqui como true, eu teria que obrigatoriamente estruturar os meus objetozinhos que a gente vai já fazer, considerando todos. Teria que colocar toda essa estrutura aqui, né? Enfim. E aí colocando isso daqui a gente pode, por exemplo, fazer o parse apenas de uma coisa só, se a gente quiser. Enfim. Ok, agora que a gente tem o decoder, basicamente a gente consegue fazer a decodificação do conteúdo do arquivo que a gente carregou ali em cima, né? Então, como é que seria? Simplesmente a gente pode fazer decoder.decode from string, from string. Ele está pedindo um genérico já aqui, mas já que a gente vai ver isso aí, e a gente precisa passar aqui dentro a string que a gente vai pegar do arquivo. Então jasonfile.read read text, beleza? Ele está pedindo aqui um negócio, eu vou botar n temporariamente, mas não vai ficar n aqui, tá? Beleza. A gente pode até ver o que ele printaria, né? Tá passando bem nada. Tornar nu aqui aleatoriamente. Então, posso fazer load JSON data. Vamos ver o que ele retorna, né? Só pra gente matar a curiosidade aqui. Eu acho que não retorna nada porque esse aqui não é um tipo serializado, né? Enfim, beleza. Ok, mas a gente conseguiu carregar o arquivo, maravilha. E agora para a gente começar a capturar esses itens para o nosso arquivo, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar classes, a gente pode criar data classes aqui no Kotlin. Eu vou até criar um novo arquivo, fica melhor. Então, JSON types, beleza. E aí esse JSON types, na verdade ele vai ser só um arquivo direto. Data class, eu vou começar direto aqui com uma classe chamada country data class, né? Vamos colocar inicialmente esse código CCA3 dela aqui. CCA3 ou pode ser esse CCA3 aí, acho que como se fosse uma espécie de identificadorzinho para os países. Então é uma string, lá no JSON é o que? É uma string, então a gente declara aqui como string. Isso aqui é importante, olha só. Eu vou colocar o nome exatamente como está no JSON, né, da propriedade que eu quero fazer o parse para essa classe aqui, né? Então eu coloco exatamente como está escrito o nome da propriedade. E o tipo dela é o que? O tipo primitivo aqui no JSON é string, então aqui eu coloco string, beleza? Tranquilo, perfeito. Só que aí, claro, a gente coloca aqui uma anotaçãozinha de serializable, só para dizer para o compilador que esse daqui ele vai ser convertido internamente a partir do JSON. Se eu rodar, a partir desse momento, eu preciso aqui, nessa parte aqui, colocar country, beleza? Só que não é um country, exatamente. Lembra que é uma lista, um array, né? Existe um array por fora, e aí ele está encapsulando cada item desses aqui, né? E, CA2, estranho, ficou aqui CCN 3
Curioso. Já se bagunçou? Deixa eu abrir de novo aqui. Pronto. Vou copiar de novo a string completa. Vou jogar aqui de novo. Não sei se eu, sem querer, eu modifiquei. Low memory. Uou. Não, eu acho que eu consigo. Eu vou baixar direto o arquivo aqui pro meu browser. Vou jogar dentro da pasta do projeto, que melhor do que eu fazer isso aqui. Que bagunçou. Open, deixa eu só pegar aqui o URL desse negócio. Projects. Permissions. Maravilha, tá aqui. All. Estranho. Bom, mas enfim, tá aí. O negócio quer ficar ruim de ler, né, cara? Oh, baguncei o negócio. Uau, agora ficou gigante. Vamos fazer o folding, collapse all. Tá, voltou. Tá aqui o CCA2, voltou de novo. Beleza. CCA3, na verdade. Que eu tô usando aqui. Enfim, agora nesse ponto, se vocês verem, é um array, né? Um array onde cada item é um objeto do tipo country que eu tô definindo. E aí eu preciso, claro, na hora de fazer essa decodificação, eu preciso simplesmente colocar aqui que eu estou diante de uma lista de country. Maravilha. E aí agora esse método aqui, ele vai retornar uma lista de country. Eu posso até trocar o tipo de retorno aqui para esse daí. E agora se eu printar a lista, vai dar erro. O que foi? Ah, claro. Eu mudei o nome do arquivo, tá vendo? É incrível isso, cara. Ó, .json. Mas tá aí. Então eu consegui uma lista. Para printar melhorzinho, a gente pode fazer o seguinte. .onIt. Beleza, aí printou um por linha agora. Beleza, então nesse ponto aqui a gente já conseguiu, já tá fazendo o parsing. Só que eu não quero só essa informação, eu quero outras informações, como por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Pegar o primeiro aqui como exemplo. Eu já peguei o CCA3. O que eu quero mais? Eu quero... não sei se eu pego região... Ah, eu preciso obrigatoriamente pegar esse item bem aqui, chamado de Translations. Cadê? Cadê Translation? Aqui. Porque é o nome do país em vários idiomas diferentes, entendeu? Então a gente tem, por exemplo, em português. Né? Esse aqui, por exemplo, o nome oficial é Geórgia do Sul e Sandwich do Sul. O nome comum seria o que? Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul. Então a gente precisa pegar essa propriedade português common, por exemplo, que normalmente às vezes é mais curto, e fazer o parse dele também. Como é que a gente vai fazer isso? O translations seria uma coisa que a gente vai colocar aqui. Translations. Só que aqui é um objeto, tá? Ele é um objeto, ele não é uma lista.
um objeto que tem vários outros subitenzinhos aqui que a gente precisa colocar. Só que aí, como a gente configurou para ignorar as chaves desconhecidas, a gente vai skipar tudo e a gente pode pegar, por exemplo, só o que interessa pra gente, que é o por, que é de português. Então, como é que eu posso fazer isso? Dentro dessa própria data class aqui, eu posso criar, deixa eu colocar isso aqui no internal. Aqui a gente pode colocar internal também, data class chamada de translations, que no caso a gente vai ter basicamente um por. Na verdade, esse por também é um objeto, né? Então ele meio que vai ter que ser também uma outra classezinha aqui. Eu estou usando essa estrutura aqui de data class dentro de data class, mas é arbitrário. Eu estou escolhendo fazer assim, não é obrigatório, tá? Beleza, então deixa eu ver, a gente vai ter que ter um chamado de por. Data class. A gente pode mudar esses nomes depois aí, sem problema algum. For uma string, na verdade não é isso aí ainda, é common. Aqui a gente vai ter o que? For, vai ser o por, vol, ficou faltando, e aí sim aqui a gente vai ter vol translations, que é um translations, que tá dando erro aqui. Ah tá, precisa ser serializado, serializable. Toda a hierarquia precisa ser serializable. Beleza, se eu der um play nesse negócio aqui, foi... internal também. Não sei, internal. Pode ser, vamos lá. Beleza, tá aí. Conseguimos pegar todos por common, Nicarágua, Nova Zelândia, Israel, Bélgica com... Perfeito. Então, estamos conseguindo pegar outros nomes. Já temos o CCA3, que é um identificadorzinho, pode ser que seja útil. Temos o Translation, que é o nome. E a outra coisa para a ideiazinha de joguinho que eu pensei foi a gente usar o letlang, né? Letlng, que é isso aqui. Que por sua vez é basicamente um array. Ele é um array de número decimal, que a gente pode colocar como sendo float. Então, letlng, que a gente vai colocar como sendo uma lista de float. Essa dependência aqui do Kotlin Next Serialization JSON, junto com esse plugin, a gente pode colocar tanto o float quanto o double aqui, ele consegue mudar tranquilo, tá? Ele considera como tipo primitivo compatível. Dá uma formatadinha aqui. E é isso, vamos ver agora se ele vai fazer o parse corretamente. Conseguiu, e estamos aqui com os dados que a gente precisa, beleza? Tá bom, então o que eu posso fazer agora, cara? Sério mesmo, eu posso vir aqui criar uma classe game aleatoriamente, né? Esse daqui eu não planejei, eu só tô criando. Na verdade, eu vou criar como sendo na sintaxe de object. Não precisa de criar a instância. Isso daqui é a instância em si já. Enfim. E aí a gente vai ter um método aqui chamado, por exemplo, start. E eu poderia puxar esse método aqui. Ele poderia inclusive ser aqui de dentro. E esse aqui faltou o fun. Vamos lá, vamos fazer um loop infinito aqui já de cara. Nesse loop infinito, digamos que fora do loop infinito a gente vai sortear o país aleatório, né? Deixa eu salvar aqui os países, a lista, dentro de uma variável, né? Então posso colocar vol country
countries igual load values igual countries. Countries. Private, beleza, pode ser private, não tem problema não. Tá. Tá, JSON, countries, ok. Então, vamos puxar um item aleatório dessa lista. No Kotlin a gente consegue fazer countries. Pode ser nula essa lista aqui, né, esse resultado. Então, podemos fazer... Vamos colocar o double assert, que é para ele quebrar, para a gente forçar o código a quebrar caso ele não consiga carregar o código, né? E aí isso libera que a gente consiga acessar a lista tranquilamente aqui, né? Então eu posso fazer o nome da lista .random, que aí ele já me traz um item aleatório dessa lista. Vamos salvar aqui. Random country. Simplesmente. Então, deixa eu fazer aqui, dar um print no random country, só para a gente ver funcionando. E aí, aqui no main, a gente vai fazer simplesmente game.start. Vamos ver aqui, deixa eu clean up. Ok, ele botou justamente a Antártida. Pera. Antártida, sério? Pera aí. É um país? Qual é a capital? Ah, outra informação interessante no joguinho que a gente vai fazer é das capitais, né? Beleza. Caramba, existe mesmo um país, né? Tá. Aqui, né? 90 graus de latitude e 0 de longitude. Ele pegou bem no meio mesmo do meridiano. Tá, mas e a capital desse negócio? Ele tem aqui um item chamado de capital. Capital info, não tem nada. Entendi. Então tem alguns países que se a gente for fazer o parse, tem que ter cuidado para ele não fazer o parse de algo que é nulo. Eu quero ver a bandeira da Antártida. Deixa eu abrir bem aqui. É porque não vai estar aparecendo para vocês, né? Mas enfim. Eu vi. É uma bandeira branca com o formato da Antártida no meio. Tá. Beleza, vamos rodar de novo só pra gente ficar olhando. Ó, botou a Indonésia. Ilhas Pitcairn, Bélgica, Maurício, Luxemburgo. Pera. Eu rodei com o debugger. Letônia, enfim, Guiné. Ok, tá pegando aí. Agora, pro nosso procedimento do jogo, o que a gente vai querer fazer? Cada rodada a gente vai querer pegar do input do console, por exemplo, né? Enfim, uma digitação. E aí a gente vai querer comparar com alguma coisa disso aqui. Por exemplo, eu posso fazer while true. Vamos pegar a digitação e salvar numa variável, né? Então, answer igual a readline. Espera aí, deixa eu ver. Read JSON. Espera aí. Read JSON tá vindo de onde isso aqui? Ah, tá, vem da... Entendi. Isso aqui era da biblioteca padrão do Kotlin. Eu disse, caramba, eles têm uma função já para ler JSON. Que loucura. Mas enfim, deixa eu ver se tem uma função pra gente fazer o pedir a read e já botar uma mensagem. Não tem. Bom, não tem problema. Vamos fazer o print primeiro aqui. Então, qual país que foi sorteado? Aí a gente faz answer igual a random country ponto, na verdade não, readline, beleza, pegamos. E aí a gente pode fazer uma comparaçãozinha simples. Claro que isso aqui exige, obviamente, uma coisa um pouco mais rebuscada, né? Mas por enquanto, para efeitos de teste, então answer
Se answer for igual a random country ponto translations ponto por ponto common, beleza? Eu poderia até salvar isso aqui fora, né? Mas enfim, dá pra ficar ainda. Aí eu faço print alien você acertou e break no loop. Caso contrário, a gente não precisa fazer else, ele já, a gente sabe que já vai dar o break mesmo, então a gente pode continuar direto aqui. O que, que a gente vai fazer? Se não for, a gente vai ter que oferecer uma espécie de dica, né? Que foi a minha ideia. Se não for, vamos ver. Vamos dizer que a gente vai ter mais ou menos alguma coisa assim. Distance from answer. Uma variável com nome gigante. Sei lá. Um exemplo. A gente vai calcular isso aqui, vai vir através de uma função, beleza? Comparando. Ah não, mas caramba. Só que para eu comparar eu preciso fazer um filtro, né? Entendi. Então, answer. Eu posso fazer answer country é igual a countries.find, pode ser um find, não tem problema. it.translations.for.common igual a answer. Isso aqui pode ser nulo? Pode. Beleza, então se answer country ponto, se for ponto, a gente faz o operadorzinho para checar o nulo, né? Translations ponto beleza. E aí sim, aqui a gente vai poder chamar uma função que calcula a distância entre dois países. Eu poderia, na verdade, colocar essa função aqui dentro, né? Então, distance é chamada de distance to other country. Retorna, por exemplo, um float ou double, sei lá, return 0f. E aí no game a gente faria answer country ponto distance to distance to random country. Essa distância aqui. E aí a gente manda uma mensagem. Você errou. O país do seu chute está a distance. Tem que botar assim. KM do país secreto. Beleza? Vamos fazer um teste aqui. Isso aqui é um pouco perigoso programar do jeito que tá aqui, porque tem esse negócio de nulo aqui. Se eu não digitar a letrinha exatamente correto, com acentuação, maiúsculo e tudo, ele vai, enfim, ele vai complicar. Eu poderia... Deixa eu ver o que eu poderia fazer aqui.
simple name talvez igual ao translations.for.common.lowercase. Simple name, né? Vamos comparar o simple name ao invés desse negócio todo. Tá. Vamos ver aqui o que acontece se eu rodar isso aqui. Qual foi o país sorteado? Vou botar aqui, Brasil. Você errou, o país está... claro, eu não estou calculando ainda a distância. Vou botar aqui Alemanha. Você errou, beleza. Deixa eu desligar aqui. Tá, maravilha. Como é que eu faço agora essa distância, essa função de distância? Eu posso pesquisar na net. Posso pedir para o GPT gerar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já tinha até pedido para o GPT gerar isso em algum momento, cara. Eu tô vendo aqui se eu encontro. E eu acho que é isso bem aqui. Deixa eu colar aqui. Não é aqui. No JSON types. Só que eu vou querer isso aqui, o GPT que gerou, viu, gente? Não vou querer double, vou querer float aqui. Ixi, mas ele usa... Ah tá, porque ele vai converter para radianos, ele usa double. Tá, é melhor usar double em tudo. Evitar esses conversão. Double... Tá, game... Tá, vamos ver se ele... Tá, ele conseguiu fazer o parse do JSON normal usando double. E aí, vamos pegar, cadê o game? Não, aqui, JSON types. Order. Bom, eu poderia retornar aqui é double return o hover sign distance. Esse aqui eu acho que ele faz considerando o planeta como uma esfera. Ele pega o raio da Terra e aí calcula a distância entre dois pontos na superfície da esfera. Basicamente eu acho que é isso. Vou ser bem sincero. Tá, então o lat 1 e o long 1 vai ser o desse aqui. Como é que eu pego? Let len 0, let len 1. O outro vai ser como? Vai ser other ponto let len ponto 0 other let ponto let len 1. Beleza. Então essa distance to vai retornar isso daqui. The game. Tá, beleza. Tá, vamos ver agora como é que vai ser a dinâmica do jogo. Qual país foi sorteado? Brasil. Você errou. O país do seu chute está a 3.000 km. Caramba, tá 3.000 km. Pode ser algum país da África, Estados Unidos. Tentar países da África, Angola. Não, tá longe, né? Ficou mais longe ainda. Canadá. O que ficou nu? Ah tá, Canadá. Tem um acento, viu?
5.000 quilômetros. México, 4.000. O Brasil tava 3.000. O México ficou... não faz o menor sentido, né? Mas... Japão... Caramba, não vou conseguir, pera aí. Tá, pera aí. Eu quero tentar acertar o país. Japão... Quero chegar pelo menos a 1.000, a poucos quilômetros. Brasil tá 3. Então, deixa eu pensar aqui. Sei lá... Cara... Argentina, 5.000, não. Panamá. Ó, ficou mais perto, Panamá. Honduras. Mais longe. Deixa eu pensar. Panamá é... Caribe? Não, nem existe Caribe. Jamaica. Caramba, mais perto ainda. 1.000 quilômetros só. É na América Central o país, com certeza. Então, o que tá a 1.000 quilômetros da Jamaica? 1.000 quilômetros da Jamaica, 1.000 quilômetros da Jamaica. Não faço ideia. É Cuba? Mais longe. Caramba. O que tem mais de país? Guatemala? Guatemala. Mais longe. Caramba, não vou lembrar mais países, cara. Sério mesmo. Deixa eu abrir o mapa. Tá, deixa eu botar aqui full aqui. Ó. Mapa mundi. América Central. Vamos ver os mapa América. Tá bom, pequeno demais. HD, vamos botar HD pra ver se... Caramba, tem um mapa gigante, cara. Coisinha pequena. Tá grande. Não tem. Caramba, que dificuldade pra achar um mapa, meu Deus. Tem um mapa aqui da América do Central, Honduras. Deixa eu botar Honduras, eu já tinha botado? Já. Belize? Será? Belize? Você errou, não. Mais perto. O que passou mais perto foi Jamaica, né? Então, Jamaica tá aqui. Será Nicarágua? Nicarágua. Não. Mais perto. Porto Rico? Porto Rico? Caramba, bem pertinho de Porto Rico, é o quê? Cadê? Porto Rico... Nossa, alguma ilhazinha aleatória dessas aqui. Bahamas. Bahamas. Eu nunca vou saber qual é porque eu não printei antes. Caramba, não vou saber digitar. Mas enfim, gente, tá aí. A gente tá tendo uma certa métrica para poder guiar a gente nos chutes. E aí, outra coisa. A gente pode implementar um monte de coisa aqui nesse text-based system. Como, por exemplo, se a gente digitar dicas, né, a gente pode pensar em algum sistema de dicas, alguma coisa assim. Outra coisa é pontuação. A gente pode dizer assim, a gente coloca por exemplo, um timer, um limite de tempo, ou seja, quanto mais rápido a pessoa acertar, mais pontos pode ganhar. A gente pode fazer uma formulazinha de cálculo de tempo. Ou a gente pode colocar também, não, na verdade ou não, né? Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é a quantidade de tentativas, né? Toda vez que eu errar,
um chute, eu aumento a quantidade de tentativas. Então ele pode ser, por exemplo, um multiplicadorzinho para eu basicamente mensurar quantas vezes eu errei e fazer algum tipo de fórmula para calcular uma pontuação balanceada usando o tempo que eu levei para acertar, como também as tentativas, né? Então dá para chegar numa pontuaçãozinha final interessante. Isso daqui a gente pode fazer string.format %.2f distance. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print em random country. Não vou olhar para ele. Na verdade, repeat 100 vezes. Vou esconder o print lá embaixo e aí depois eu inicio o negócio, tá? Então beleza. Qual o país sorteado? Vamos lá. Brasil. Você errou, está a 3.000 quilômetros. Basicamente, né? Então vamos botar Jamaica. De novo América Central. Bahamas. Mais longe. Honduras. Mais longe. Barbados. Perto. Porto Rico. Mais perto ainda. Anguila. Existe isso? Não, nem existe. Santa Lúcia. Não. Mais próximo até agora foi Porto Rico. Ilhas Virgens. Caramba, Ilhas Virgens. República Dominicana. República Dominicana é aqui. Porto Rico aqui. Haiti. Não, mais longe ainda. Então é pra cá. Ó, Ilhas Virgens. Aqui, 300 quilômetros, então. São Martin, não vou saber. Tá, vou finalizar bem aqui e vou ver qual que era a resposta. Anguila! Caramba, eu escrevi Anguila, mas é com um L só. Pois é. Não, mas beleza, gente. Olha só. Vocês viram que funciona, né? Que tem um sistemazinho, beleza. Só que quando a gente está lidando com aplicações baseado em texto, assim, digitação, para verificar se é igual, o ideal seria a gente implementar, não fazer tipo assim, ó, do jeito que a gente fez. Se uma resposta é igual a outra, né? Ou aqui também. Mas ao invés disso, a gente pegar e ter algum outro tipo de comparação, vendo alguma forma de similaridade, ao invés de exatamente igual, entendeu? Porque eu digitei Anguila com um L, faltando um L, e eu não acertei por conta disso. Então chega uma decisão de regra. A gente quer realmente que seja literalmente perfeitamente igual, ou a gente vai dizer assim, se a pessoa digitar uma palavra 80% similar ao verdadeiro, tá valendo, entendeu? Ou então se a gente estiver dentro de uma UI, aí nessa UI do jogo a gente colocar assim um campo de texto, e aí enquanto a gente estiver digitando aparecer sugestões, enfim, né? Tem essas coisas aí que a gente pode estar pensando em como que a gente implementaria, né? Mas enfim, o sistema basicamente
seria mais ou menos isso aqui. Óbvio que, como é uma coisa muito pequena, a gente fez num loopzinho só aleatório aqui. Mas futuramente, claro, a gente poderia estar rebuscando bem mais a arquitetura desse negócio. Deixa eu aproveitar e tirar isso aqui. Tá? E outra coisa que a gente conseguiu ver a partir desse projeto foi basicamente o parse de JSON para uma estrutura Kotlin. Deixa eu até mudar isso aqui para country. Maravilha. Isso aqui ele não reclamou, por incrível que pareça. Ele conseguiu fazer o parse sem se importar com a presença dessa variável aqui. Deixa eu ver se colocar no construtor se ele reclama. Também ignora completamente, porque ele está ignorando por conta da configuração que a gente colocou de ignorar as chaves desconhecidas. Legal, legal. Porque se não fosse o caso, existe uma anotação nessa lib que chama-se transiente. Esse aqui. Transiente, quando a gente bota alguma variável marcada com ela, basicamente significa que a lib, né, vai ignorar isso daqui, né? Mas como ele já ignorou por padrão, então tá bom demais. E outra coisa que a gente conseguiu ver, o nosso algoritmozinho que o GPT gerou, aparentemente tá funcionando tranquilamente, né? Então, deixa eu jogar isso aqui pra fora. Right, constable, earth, radius. Constante, né? Fora. Só dá pra aproveitar e formatar aqui. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. Se eu tiver alguma outra ideia de como ir melhorando esse joguinho aqui com vocês, aí eu faço outro vídeo, tá bom? Mas aí a gente fica por aqui nesse ponto. Valeu!